tema do nosso vídeo de hoje é muito importante. Hoje vamos falar sobre custas processuais no processo do trabalho. E é um tema importantíssimo pelas questões não só sobre as custas, mas também é importante você dominar o tema de custas para fazer um bom recurso. Então, se a pergunta é sobre algum tipo de recurso ou sobre as custas, você vai precisar dessas informações. Vem comigo. As custas processuais são uma das despesas que as partes têm com o processo. E o que costuma aparecer nas provas sobre custas processuais que você não pode pensar em fazer, seja prova de primeira fase ou de segunda fase sem saber? Bom, sobre as custas, o artigo 789 da CLT, ele vai falar sobre as custas na fase de conhecimento, que costuma ser muito mais cobrado, inclusive até do que as custas na fase de execução. O que fala sobre as custas na fase de conhecimento, artigo 789, que nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos de trabalho, nas ações de procedimento de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual no exercício da jurisdição trabalhistas, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão a base de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social, e serão calculadas. Bom, o que você precisa saber, então, sobre esse caput do artigo 789 da CLT? Na fase de conhecimento, as custas elas serão sempre de 2%. E aí 2% de quê? Vai depender se houve condenação, se não houve condenação. Então, se houve condenação, vai incidir sobre o valor da condenação. Se foi julgado improcedente o processo, vai ser sobre o valor da causa. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Agora, as custas no processo do trabalho, mas tem um diferencial lá da justiça comum. No processo do trabalho, as custas elas são recolhidas ao final, após o trânsito em julgado ou no prazo da interposição do recurso, caso as partes recorram da decisão. Então, o pagamento, primeira coisa, ele é feito pelo vencido. E quem é o vencido? Atenção que essa informação é muito importante. O vencido será o reclamante somente se for julgado totalmente improcedente o seu processo. E o reclamado será o vencido quando o reclamante ganhar uma vírgula que seja no processo. Ganhou uma vírgulazinha, ganhou um dos pedidos, tem 20 pedidos, ganhou um. Quem é sucumbente? Quem que é o vencido? O reclamado. Então, guardem isso. O reclamante só recolhe custas em caso de total improcedência. Total improcedência, que é quando o reclamante recolhe custas. E o reclamado vai recolher custas quando o reclamante ganhar ao menos um dos pedidos. Outra informação importante é que ela é paga após o trânsito em julgado, quando não tem recurso, ou se houver um recurso, no prazo recursal. Mas aí, raciocina comigo. Quem está recorrendo, se for o vencido, é quem vai pagar custas. Porque pode ser que seja o vencido o reclamante. O reclamante vai recorrer? Vai recorrer. Então, nesse prazo, da interposição do recurso, como ele foi o vencido, teve ação julgada totalmente improcedente, ele vai recolher custas. Agora, se teve uma sentença de parcial procedência, o reclamante ganhou alguns pedidos e perdeu outros. Quem é o vencido? O reclamado. Quem vai recolher custas? O reclamado. Se o reclamado for recorrer, ele vai recolher as custas no prazo que ele tem para interpor o recurso ordinário, ou seja, um prazo de 8 dias da sentença. Se o reclamante quiser recorrer da parte que foi sucumbente, ele precisa recolher custas? Não. Não precisa recolher custas porque ele não foi o vencido. Aí, se só o reclamante quiser recorrer, precisa recolher custas? Também não. Porque teve uma sentença de parcial procedência e quem foi o sucumbente? Somente o reclamado. Então, somente o reclamado é quem vai recolher custas nesse caso. Ou seja, no caso de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito, quando que o processo ele é extinto?
sem resolução do mérito. Quando, por exemplo, ele é arquivado em razão da ausência do reclamante em audiência, quando a petição inicial contém alguma daquelas preliminares de mérito que são alegadas na contestação, como inépcia, perempção, litispendência conjugada, incompetência da Justiça do Trabalho, todas aquelas preliminares lá do 337 do CPC, se o juiz acolhe e extingue o processo sem resolução do mérito, quem que é o vencido? O reclamante. No caso de improcedência, quem que é o vencido? O reclamante. Nesse caso, os 2% incidirão sobre o valor da causa. Faltou aqui escrever valor da causa. Então, em caso de improcedência ou extinção sem resolução do mérito, os 2% do valor da condenação incidirão sobre o valor da causa. Só que no caso de procedência, seja ela parcial ou total, os 2% serão sempre sobre o valor da condenação. E no caso do acordo, os 2% serão sobre o valor do acordo. E aí eu te pergunto, no caso de acordo, quem é o vencido? Quem paga custas? Em tese, no caso de acordo, não temos vencido nem vencedor, certo? Então, o que acontece? Qual é a regra? Em caso de acordo, o valor das custas será dividido entre as partes. 1% pago pelo reclamante, 1% pago pelo reclamado. Mas atenção, isso é regra, porque temos exceção prevista no parágrafo 3º desse mesmo artigo, que no caso de acordo as partes podem discutir entre elas e modificar, colocar que as custas serão pagas pelo reclamante, que as custas serão pagas pelo reclamado. Geralmente, na prática, quando o juiz concede os benefícios da justiça gratuita para o reclamante, ele coloca as custas pelo reclamante para que seja dispensado e não tenha esse empecilho também na hora de homologar uma conciliação em juízo. O valor, em alguns casos, será fixado pelo juiz, quando o valor da causa for indeterminado. Existem aquelas hipóteses, em que o valor da causa vai ser indeterminado. Nessas hipóteses, só nessa, o juiz fixa, mas é muito, 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 muito raro. O que você precisa guardar? Valor das custas, sempre de 2%, pagas pelo vencido após o trânsito em julgado ou no prazo para interposição do recurso. Se o vencido for o reclamante, ele paga, no caso de improcedência ou extinção sem resolução do mérito, sempre sobre o valor da causa. Se teve a sentença de procedência ou parcial procedência, o reclamado paga sempre sobre o valor da condenação. Em caso de acordo, a regra é de 2% sobre o valor do acordo dividido entre as partes, podendo as partes acordarem também sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas. E o valor vai ser fixado pelo juiz quando o valor da causa for indeterminado. Além disso, a gente tem que lembrar da Instrução Normativa 39 do TST, que foi uma novidade trazida após o CPC de 2015. Desde então, é possível complementar o valor das custas para interpor recurso. O que isso significa? Vamos imaginar que as custas foram de R$ 200, 2% do valor da condenação. O reclamado interpôs recurso ordinário, mas ele não recolheu o valor total das custas. Então, ele recolheu, vamos supor, R$ 190, ficou faltando R$ 10. O juiz, você sabe que todo recurso, ele é com a folha de rosto endereçada ao juízo ACO, aquele que proferiu a decisão, para que ele faça o primeiro juízo de admissibilidade. E ao analisar os pressupostos de admissibilidade, recolhimento de custas é um dos pressupostos de admissibilidade que o juízo ACO analisa. No caso aqui, vamos nesse nosso exemplo, o juiz vai verificar se todos os pressupostos de admissibilidade do RO estão presentes, dentre ele, o recolhimento das custas. Ora, as custas foram fixadas em R$ 200, mas o reclamado recolheu R$ 190, ficou faltando 10. Não preencheu um pressuposto de admissibilidade. Ele vai trancar o recurso? Ele vai negar seguimento ao recurso? Não. Ele vai intimar o recorrente a complementar o valor das custas. Mas atenção! A complementação é só sobre o valor das custas,
não é sobre o depósito recursal. Cuidado com pegadinha de prova. Só pode complementar o valor das custas e não do depósito recursal. Então, se o valor das custas estiver incorreto, o juiz pode determinar que o recorrente complemente o valor das custas antes de denegar seguimento ao recurso. No caso de depósito recursal, não. Depósito recursal incompleto, recurso não recebido, certo? Além disso, importantíssimo quando a gente fala em custas, falar sobre a justiça gratuita, porque os beneficiários da justiça gratuita estão isentos do pagamento das custas. Quem está isento do pagamento das custas? Primeiro, os beneficiários da justiça gratuita, que está lá no 790, parágrafo 3º da CLT. É facultado aos juízes, aos órgãos e julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quando translados e instrumentos àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social ou, parágrafo 4º, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas no processo. Então, primeira hipótese de isenção de pagamento de custas para os beneficiários da justiça gratuita. Quem são os beneficiários da justiça gratuita? Aqueles que recebem um salário até 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social ou aqueles que comprovarem no processo não terem condições de arcar com as custas processuais. E além deles, a gente tem também mais alguns, como, por exemplo, está lá no 790A da CLT. São isentos do pagamento de custa, além dos beneficiários da justiça gratuita. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários da justiça gratuita. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e respectivas autarquias e fundações públicas, estaduais ou municipais que não explorem a atividade econômica. Cuidado com essa exceção aqui. Então, quem está isento? Fazenda Pública, União, Estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais que não explorem atividade econômica. Além disso, também o Ministério Público do Trabalho. Parágrafo único. A isenção prevista nesse artigo não alcança entidades fiscalizadoras do exercício profissional, como a OAB, por exemplo, nem exime pessoas jurídicas referidas no inciso 1º da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora. E ainda falando sobre custas, tem a súmula 86, que fala o quê? Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica às empresas em liquidação extrajudicial. Ou seja, o que essa súmula traz de informação? Que a massa falida também é isenta do recolhimento de custas processuais. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se você é novo no canal, se inscreve. E se tem interesse em fazer um dos nossos cursos, manda mensagem lá no WhatsApp que está na descrição do vídeo e aqui na tela para você. Te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!